Estão arrancando os versículos da Bíblia? E agora? Quem poderá nos defender? Será que é isso mesmo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Se você gosta de Bíblia, aqui é o seu lugar. Bíblia e teologia, a gente fala desse negócio o tempo todo por aqui. E dá uma sacada nesse vídeo aqui, porque, cara, se for verdade é assustador, hein? Essa semana eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Tô aqui na minha casa, é Mateus 17, 21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para o Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. O que fala o versículo Mateus 17, 21? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que, ao meu ver, é um dos versículos mais importantes e mais eficazes na luta espiritual. Eu fiquei em choque e aí eu falei, não, eu vou pesquisar o que os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando sobre isso. E eles estão achando super normal, que realmente nas versões mais antigas não são todas que incluem isso, então eles resolveram tirar. Então, gente, eu falo, comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar muito rapidamente. Tá bom, vamos explicar tudo direitinho. Será que estão tirando o versículo 21 do capítulo 17 de Mateus das Bíblias mais novas? Porque olha só, essa minha Bíblia aqui, ela é velha, ela tem Mateus 17, 21. Se você for olhar aqui, já deixei aqui com o fitilho marcando, Mateus 17, 21, como é que tá aqui, mas essa caça não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Tá aqui, Almeida Revista Atualizada tem, certo? E que é uma versão da Shed aqui, inclusive, já bem velhinha, essa minha Bíblia aqui, bem detonada, certo? Então, as velhas têm. Será que as novas têm também? Se você pega a NVT, que eu faço os estudos, tal, geralmente usando ela, aliás, adoro essa daqui, NVT Max, da Mundo Cristão. Você pegar uma NVT, ela tem também, tá? E se você pegar uma NVI, melhor Bíblia de estudo que tem em língua portuguesa, na minha opinião, Bíblia de estudo Thomas Nelson, a tradução que ela usa é uma NVI, aqui, Será que pega na câmera ou vai ficar fora de foco? Pegou. Aí, é uma NVI. Se você pegar a NVI, cara, a NVI tem esse versículo também. Vitor, eu quero que você me mostre porque eu não acredito. Problema seu, procura aí, você vai ver que tem, pô. Não tô enganando vocês, diferente de outras pessoas. Mas o problema então é a Almeida nova, mais recente, porque você mostrou a revista atualizada. Eu quero ver a nova Almeida. Então vamos lá. Nova Almeida atualizada. Bíblia de estudo aqui e a tradução é a NAA, certo? Será que tem? Tem também. Tem, Mateus 17, 21 tá aqui. Então essa menina, o problema dela é que a Bíblia dela é em inglês, né? Então, meu amigo, não necessariamente, tá? Primeira coisa, cara, todas essas Bíblias aqui tem uma nota de rodapé, igual a dela tem uma nota de rodapé, dizendo que vários manuscritos não têm o versículo 21, não contém o versículo 21, tá? Ou seja, nós não temos acesso ao texto que Mateus escreveu de próprio punho, a gente tem acesso a cópias, que são manuscritos, papiros, códices, e entre esses papiros e códices, há aqueles que têm o versículo 21 e há aqueles que não possuem o versículo 21. No original grego, tá? E aí o que acontece, meus amigos, a sua Bíblia que tem o versículo 21 em língua portuguesa, a maioria das Bíblias em língua portuguesa possui o versículo 21, vai trazer ou uma notinha de rodapé,
Ou, além da notinha de rodapé, vai trazer o versículo 21 entre colchetes. O que isso significa, estar entre colchetes? Significa que é bem provável que aquele texto que está na sua tradução não estivesse no manuscrito original. Tanto assim que, se ela estivesse lendo não em inglês, mas em grego, eis aqui o Novo Testamento grego, a 4ª edição da UBS, tá? Eu tô mostrando essa porque essa é a versão impressa que eu tenho, que eu comecei a aprender grego, nela, ela já tá desatualizada, já tem uma 5ª edição, e melhor ainda do que ela, tem a Nestle Aland, né? Você pegar esse Novo Testamento grego aqui, e você abrir em Mateus 17, e você procurar o versículo 21, você não encontrará. Do 20, ele pula para o 22. Está aqui em grego, que você sabe ler muito bem. É difícil focalizar, né? Deixa pra lá. Mas tá aqui, cara. Você pegar uma Bíblia em grego, você não vai ter o versículo 21. Então o problema é que roubaram, não roubaram das novas Bíblias, roubaram do grego. Como é que é isso? De onde vem esse negócio? Primeira coisa importante para você saber, se é que você já não soube muita coisa aqui que eu já te disse, é o seguinte, cara. Esse Novo Testamento grego não foi o Novo Testamento grego no qual foram colocados os versículos. Meu irmão, meu amigo, os versículos foram colocados no Novo Testamento grego. E foram colocados dentro da história do que é o texto bíblico bastante recentemente. No Antigo Testamento a história é um pouco mais complicada, a gente vai ter divisões de capítulos e versículos ali por volta do 9º século, 10º século, alguma coisa por ali, tá? Então, anos 900, alguma coisa do gênero. Porém, em grego, a gente só vai ter a Bíblia dividida em capítulos e versículos, esses capítulos e versículos que a gente conhece hoje, em 1555, por causa de um editor de Bíblias parisiense chamado Robert Estienne. Robert Estienne foi o primeiro a utilizar essa divisão de capítulos e versículos no Novo Testamento que nós temos hoje. Sabe o que isso significa? Que Martinho Lutero não tinha capítulos e versículos na Bíblia dele. A Reforma foi feita sem capítulos e versículos. Agostinho escreveu Confissões e tantas outras obras sem capítulos e versículos. Tomás de Aquino, ao escrever a Catena Áurea e a Suma Teológica, não usava capítulos e versículos, pelo menos não como a gente os conhece hoje, nesse formato que foi o grande formato que se popularizou a partir de uma versão do Novo Testamento grego. E eu quero aqui que você sublinhe mentalmente a palavra versão do Novo Testamento grego, a versão de Erasmo, o textus receptus, o texto recebido. O que isso significa, gente? Isso significa que no século XVI, quando Robert Estienne estava trabalhando lá em Paris com o Novo Testamento grego, quando Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento grego para o alemão, e quando o próprio Erasmo começou a trabalhar com o próprio Novo Testamento grego, eles já tinham em mente, eles já sabiam que eles não tinham acesso ao manuscrito original de Mateus, mas apenas as cópias. E as cópias disponíveis, que foram encontradas pela arqueologia, até aquele momento que nem se chamava de arqueologia ainda. As cópias que a gente tem disponíveis a gente usa para fazer uma versão desse Novo Testamento grego. São as cópias que a gente tem. Ao longo do tempo, a gente foi descobrindo mais cópias, a gente foi descobrindo mais pergaminhos, a gente foi descobrindo mais papiros, a gente foi descobrindo mais códices, que nada mais são do que livros, que continham o texto bíblico, e a gente começou a comparar esses pergaminhos, esses manuscritos, esses papiros, esses códices, e a gente começou a encontrar um número maior de variantes textuais, trechos de um livro bíblico que apresentam variação no texto grego. Às vezes é uma letrinha a mais ou a menos, às vezes uma frase a mais ou uma a menos, uma sentença que aparece em algumas cópias e em outras não aparece. E aqui é precisamente o caso. Mateus 17, 21, esse versículo 21, estava na versão de Erasmo, quando ele montou a versão dele do texto recebido.
Posteriormente, a gente foi descobrindo novos textos e a gente conseguiu chegar à conclusão, e aliás é uma conclusão relativamente fácil de se chegar, que esse versículo só vai aparecer em cópias a partir do século V e se prolifera a partir de então. Você não tem esse versículo em cópias mais antigas, mas de repente ele aparece em algumas cópias e se prolifera a partir de então. O que isso significa? Significa que alguém ali errou ou adicionou essa passagem e a versão com essa passagem se tornou extremamente popular e passou a dominar as cópias e a gente passou a ter a Bíblia com esse versículo e mais tarde a gente descobriu, opa, isso daí tá a mais. Por isso que quando você pega uma versão do Novo Testamento recente, qualquer que seja a UBS da 4ª edição, que já está desatualizada essa minha, eles atualizam com novas descobertas, já tem a 5ª edição, seja a Nestle Aland, 27ª edição, 28ª, qualquer uma dessas versões recentes do Novo Testamento grego não contará com esse versículo. Então não estão tirando esse versículo das novas Bíblias, estão retirando esse versículo do Novo Testamento grego. Vitor, então isso é muito mais grave do que eu pensei. Não, não é mais grave do que você pensou, meu irmão. É muito melhor, porque agora a gente tem mais convicção de como o texto era no momento em que ele foi redigido. Simples assim. Ai, Vitor, mas e essas variantes textuais, elas mudam alguma coisa na minha fé? Então o texto bíblico ele não é confiável? Pelo contrário, o que a gente tem são muitas variantes textuais que evidenciam que a mensagem essencial do Novo Testamento foi preservada e não corrompida. Por quê? Porque as variantes textuais que a gente encontra não alteram o conteúdo de fé das doutrinas centrais da igreja cristã. Nem mesmo essa passagem de Mateus 17, 21. Sabe por quê? Porque lá em Marcos 9, 29, esse versículo ele existe. Ele está lá. Ele só não tem a questão do jejum. O jejum aparentemente foi acrescentado posteriormente mesmo. Mas esse versículo está lá. E tanto nesse Novo Testamento grego aqui, quanto no Nestle Aland 27, 28, quanto nessas Bíblias todas que eu mostrei para você, em todas elas, Marcos 29, 29, tá lá, preservadinho, bonitinho. E as grandes doutrinas centrais sobre salvação, sobre a figura de Cristo, quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre a ortodoxia cristã, nenhuma delas é corrompida por causa dessas variações entre pergaminhos, papiros e códices. Não há alteração no que diz respeito à justificação pela fé, não há alteração no que diz respeito a quem é Cristo, ao papel do Espírito Santo, ao que é a igreja, às doutrinas centrais do credo niceno ou do credo apostólico. Não, existem variações de uma letra que alguém de repente copiou errado, alguma anotação que estava lá no texto de alguém foi copiar esse texto para ter uma Bíblia a mais e colocou a anotação junto com o versículo. São coisas desse tipo. A mensagem central continua a mesma, não se perde por causa de variantes textuais. Então, fique tranquilo, não estão tentando adulterar a sua Bíblia. E aí você vai me perguntar, Vitor, mas então por que a Bíblia dela, aquela ESV, não conta com o versículo 21? Bom, você tem que perguntar para os tradutores da ESV. Mas, de maneira geral, as Bíblias em língua inglesa tendem a seguir mais estritamente aquilo que o crítico textual que produziu essa versão do Novo Testamento fez. Então, se aqui não tem versículo 21, porque é uma versão diferente daquela de Robert Estienne, o parisiense que primeiro colocou versículos na Bíblia, ou melhor, no Novo Testamento, se aqui não tem o versículo 21, na ESV não vai ter, também não vai ter
na excelente The Revised New Jerusalem Bible, edição de estudo aqui. Excelente. Vale o teu dólar? Não sei. Ou na também excelente, olha só, The New Oxford Annotated Bible, a versão anotada, a Bíblia anotada de Oxford aqui. Acabei de derrubar essa preciosidade que é a Bíblia de Jerusalém, olha só. Gravar vídeo tem dessas. Que é uma NRSV, New Revised Standard Version, que é a versão mais utilizada por acadêmicos, quando você tiver que citar a Bíblia em inglês num paper acadêmico, é essa versão aqui, a NRSV, que você vai utilizar via de regra. Essa aqui é uma NRSV que vem acompanhada da Bíblia de Estudo de Oxford, que eu gosto bastante. Vale o seu dólar? Também não sei. Mas o ponto é, não estão arrancando versículos da sua Bíblia, fique tranquilo com isso. É tudo sensacionalismo. Se você lê as Bíblias em português, a maioria delas ainda tem o versículo 21, geralmente entre colchetes, para alertar você que nas versões mais atualizadas do texto grego, que parecem refletir melhor o que teria sido escrito originalmente de fato pelos autores do Novo Testamento, esse versículo provavelmente não se encontra. Então a gente coloca ele entre colchetes, coloca uma nota de rodapé e diz, olha, aqui parece que houve um engano por parte dos copistas ali, a partir do 5º, do 6º século. Esse engano se popularizou e assim foi feito esse grande equívoco dessa moça que, espero, seja bem intencionada e não esteja apenas atrás de likes. Se você não entendeu nada do que eu falei, deixa um comentário aqui pra mim e fala assim, Fontana, explica tudo de novo, porque foi muito difícil. Se você entendeu tudo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém. Esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.